Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal que tá entrando aí. E aí, tudo jóia com vocês? Então, galera, hoje a gente tá aqui nessa semana do meio ambiente. Eu trouxe vários conteúdos aí para vocês e a semana não acabou ainda, então vem mais coisa aí, né? Sobre as alterações ambientais e como elas influenciam aí nos anfíbios, né? E aí eu achei muito interessante. Não deu para fazer a live com o Marcelo esses tempos para trás, mas a gente reagendou para esta semana. E o livro dele, pessoal, aborda muito sobre essas questões ambientais. É muito interessante. Eu tô aqui com os dois livros, tá vendo? Ó? O Tora e o Rai Meriman. Li os dois, fantástico. O Tora é sobre o destino de Tora, né, de Taga, na América Selvagem. Ele fala mais sobre as características ambientais da América do Norte, tá? Agora, esse daqui, pessoal, ele fala bastante sobre as características dos ambientes na América do Sul. Então, ele aborda muitos biomas, eu achei muito interessante mesmo. E aí eu quero chamar ele aqui, né, pra gente poder falar um pouquinho aqui com ele. Ele já deve estar entrando aí. Deixe-me ver. Não, ele ainda não entrou. Vamos averiguar aqui. Ele já deve tá para entrar. Marquei com ele às 6h30. Deixa eu até avisar aqui no WhatsApp. E é isso, pessoal. Então a gente vai abordar bastante sobre essas questões ambientais, tá bom? É a semana do meio ambiente, nada mais justo do que trabalhar essas questões com vocês todos. E aqui nesse livro ele aborda sobre isso, ele fala bastante sobre a questão da devastação ambiental. Então é isso que a gente vai discutir. Eu vou até fazer algumas perguntas para ele em relação ao livro, né? O que ele pensou. Mas a impressão que dá é que ele remonta lá à época que o Brasil foi descoberto, né? E que chegaram os europeus e devastaram toda a região daqui do Brasil. Na verdade, apesar da gente pensar isso lá no passado, até hoje isso ainda é feito, né? Desde então isso não parou. O que a gente vê é cada vez mais a devastação aumentando, né? E isso vai fazendo com que a gente consiga aí pensar nas questões ambientais. O que a gente pode melhorar em relação às questões ambientais, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nesse livro hoje. O Marcelo, pessoal, ele tá fazendo um curso de biologia, tá? Então, pensa só que o livro tá com informação muito bacana mesmo e muito atual, tá? Sobre essas questões ambientais. Rica em detalhes, foi o que eu gostei bastante. Tem bastante detalhes sobre as questões, tanto as estruturas vegetais que ele aborda no texto, né? Mas também sobre as estruturas, sobre os animais que compõem cada um dos biomas. É uma ideia muito legal porque tem a interação dos animais com os seres humanos de forma, óbvio que não existe, né? Mas a gente já viu alguns filmes que abordam assim, dos seres humanos conversando com os animais, então isso me atraiu bastante. E eu acho que nessa semana a gente precisa sim falar dessas questões, por isso que eu trouxe vocês aqui hoje e convidei ele para a gente poder aí conversar um pouquinho sobre isso. Vocês estão bem? Todo mundo está me escutando por aí? Acenar pro pessoal. Oi, Sara! Oi, pessoal, tudo bem? Inclusive, o livro que eu sorteei dele, galera, já foi enviado, tá? Então, logo deve chegar aí na pessoa que ganhou. E a gente vai dar continuidade a isso. A ideia, então, como eu falei, é essa semana conseguir abordar bastante as questões, as alterações ambientais e como elas influenciam nos anfíbios, né? O que vocês acham que tem em relação aos anfíbios?
Por que que eu quis abordar isso? Porque é um grupo que muitas vezes é deixado de lado, né, pessoal, quando a gente pensa nas alterações ambientais, ou quando a gente pensa de forma geral nos estudos biológicos. E é um grupo tão rico no Brasil e que depende tanto do ambiente, né? Como vocês viram ali nas postagens que eu fiz, eu coloquei imagens deles ali, onde eles colocam os ovos, debaixo da terra. Tem gente que não sabia disso, né? Debaixo da terra, subterrâneo, pode ser em água, pode ser em local um pouquinho mais seco, lógico, com umidade, mas um pouquinho mais seco. É tão rico, que qualquer alteração que tem em qualquer um desses ambientes pode fazer com que a gente perca aí as espécies como um todo, né? A gente pode perder várias espécies. Acredite que no Brasil a gente perde espécies sem nem conhecer. Então, assim, falar das alterações ambientais por si só não leva, né, a um rico conhecimento, mas mostrar como que elas estão interferindo nos organismos e inclusive chegando a interferir a nós mesmos, aí sim a gente tem uma questão muito tensa, né? A gente pode abordar mais isso daí. E os anfíbios a gente sabe que são organismos que são muito importantes, né, durante esse processo. Então a gente precisa sim de ter esse contato direto com esses organismos, entender da importância deles e pensar em como que a gente pode diminuir essas alterações, né? Pensar em sustentabilidade. Inclusive, vou ali, daqui a pouquinho, vou fazer uma palestra também, dar uma palestra sobre sustentabilidade nesse período também. E depois, quando for possível, eu vou ver se eu trago também essa palestra aqui para vocês, né? Já que eu já montei ela e tudo mais, porque é muito importante a gente pensar nessas questões. A sustentabilidade é o que vai direcionar o planeta daqui para frente. Né? Quando a gente pensa, quando eu falo dos biofilmes lá, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Wall-E, não sei se alguém aqui já viu, mas esse filme ele mostra muito ali sobre essas questões, como que a gente deve pensar sobre essas questões ambientais, né? Tô tentando aqui ver se ele já entrou, deixa eu ver. Ainda não. Vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui, né, gente, esperando ele tomando meu chá. Tá muito frio. Não sei onde vocês estão, mas eu tô no Paraná e pra mim tá muito frio aqui. Vamos ver aí se ele já entrou. Pra gente poder bater esse papo aí. Ó o Wellington ali. Oi, Wellington, quanto tempo, hein? Então, a gente tá aqui pra discutir um pouquinho sobre esse filme. Tô esperando o Marcelo, sobre esse filme, sobre esse livro. Tô esperando o Marcelo entrar aqui pra gente debater um pouquinho sobre ele, ó. Esses dois, na verdade. Deixa eu fechar aqui a porta pra não incomodar o barulho. Esses dois aqui, na verdade, ó. Eu quero falar mais sobre esse, o Heimermann, porque ele fala mais sobre as questões ambientais e alterações ambientais e as características dos biomas, né, brasileiros. Então ele é bem interessante. Mas o Thoran também ele tem aí uma vertente legal falando como que são os ambientes, né, terrestres, a vegetação da América do Norte. Então é muito interessante também. Olá, José, tudo bem?
A gente está aguardando aqui o Marcelo entrar, esperando ele entrar aqui na live, para eu poder, deixa eu ver se ele já entrou, né? E a ideia é debater um pouquinho com ele sobre essas questões. Eu vi que o Alan entrou aqui também, não sei se ele ainda está, mas aproveitando também para falar que em breve a gente vai fazer uma live também bem interessante sobre anfíbios no Anfíbios na Cultura Pop. Vocês vão ver aí que tem muita questão interessante. Ó o Alan aí. E a gente vai poder discutir, desvendar mais esses mistérios dos anfíbios aí, como eles estão associados em filmes e em desenhos, é muito interessante. E uma pena que não deu para ser nessa semana, né? E aproveitando também, pessoal, para falar que eu consegui já montar minha primeira turma de anfíbios. Tô super feliz. E vamos ver aí se a gente consegue montar outras também, quem sabe, para as próximas para os próximos meses aí, né? E poder passar mais esse conhecimento aí para vocês dos anfíbios, né? Espero que vocês gostem. Quem está participando aí, não sei se tem algum aluno meu do curso aqui, mas espero que vocês gostem. E só para vocês verem ó, o tanto que eu gostei do livro, olha ali em cima o que eu tenho, tá vendo? Olha lá, a minha oncinha lá. Então tem tudo a ver com esse livro, né? Que tem também onças aí, tem a onça preta, tem a onça parda, né? Então é bem interessante. Eu vou só dar uma olhadinha aqui se o Marcelo entrou. Vamos ver aqui. Convidando ele. Oi, Marcelo. Oi, professora Priscila, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? Por aí também tá frio igual aqui? Não, aqui tá mais ou menos. Tá uns Nossa, aqui tá 25 muito chuvoso. graus. Fiquei até com medo da live não dar certo. Tá chovendo o dia inteiro. Mas É, graças a Deus deu tudo certo. legal. Eu fico muito feliz que você tenha aceito, né, fazer essa live, divulgar um pouco o seu trabalho, que é tão gratificante para a gente que recebe, para os alunos aí que sempre tem um livro aqui para a gente distribuir para eles, né? No meus alunos no presencial lá também ficou um lá. Na verdade, agora com a pandemia eu ainda não consegui fazer a entrega, mas eles também vão ter um que você disponibilizou. Então, eu acho que é muito interessante, principalmente pensando nessa semana do meio ambiente, né? Das questões das alterações ambientais, fica tão claro ali no Sim, seu livro, né? Então, assim, eu queria que sim. você se apresentasse primeiro, falasse quem é você, né? Certo, Sua formação e tudo mais, para a gente começar a bater um papo aqui. certo. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, Priscila. É um prazer estar aí participando da sua live também, né? Ser convidado seu, né? Te agradeço quanto a isso. Bom, sou formado em administração, né? Fiz cursos de linguísticos, né? Voltado à área da letras. E, e aí, daí então, eu me interessei para escrever livros, né? Me tornar escritor. Porém, né? Desde criança, às vezes pode perguntar, mas ele, né, escreve livros sobre animais, e aí fez administração. Sim. Quando eu terminei o colégio, eu estava naquela fase, naquela indecisão, o que eu vou prestar, né? Será uma boa prestar ciências biológicas? Daí eu fui amadurecendo. Não que eu assim, me arrependo de ter feito administração, não, de maneira alguma. Porém, desde criança, meu sonho era ser biólogo, né? Assim, meus 5, 6 anos, eu queria ser biólogo. Quando eu descobri a palavra biólogo, né? Que meus pais, você gosta de animais? Você pode ser biólogo quando você crescer, né? A partir de então, daquele momento lá, eu queria me tornar um biólogo. Porém, assim, fiz administração, nesse meio, fazendo administração,
fiz cursos aí voltados à redação, linguagem técnica, né? E aí sempre naquela, um dia eu vou prestar ciências biológicas, né? E aí foi aí que aconteceu, né? Meu sonho acabou se tornando realidade. Eu prestei uma prova, né? Até mesmo do Enem, né? E aí eu ganhei uma bolsa 100% em ciências biológicas. Eu iniciei agora, é bem recente, iniciei em 2018. E aí eu comecei naquele gás, né? Primeiro ano de faculdade, eu já fui atrás de projeto, enfim, e consegui, né? Tanto é que, assim, sou formado em administração e sou graduando em ciências biológicas no momento. E no momento eu trabalho em projetos voltados com felinos neotropicais. Ai, que show. Bra- Bem a sua é, cara, né? é. Sim, eu sou apaixonado por carnívoros, e aí eu fui para a área de felinos, né? E esse meu projeto, junto com o professor orientador Olavo Nardi, né? Ele é ecólogo. Então, ele que me orienta aí nesse projeto. Nós instalamos vários pontos em áreas degradadas, né? Aqui da região interior do estado de São Paulo, para captar carnívoros, felinos, né? E aí, dentro do meu projeto, tem outros, né? Eu participo atualmente de um grupo que é o Ecology Field, né, que é voltado à preservação de ambiental, né, e nesse grupo está incluso outros pesquisadores dentro da própria faculdade, né, pesquisadores voltados à área de anuros, a sua área, Uhum. répteis, mamíferos, tem e até botânica, né, tem lá para identificar as espécies vegetais na área degradada do interior de São Paulo. Então é isso, né? Sempre Não, quis ser show de biólogo, tô bola. na Eu falo muito para meus alunos aqui é, que a gente tem que seguir, né, o que a gente gosta. Se sim, for mais tarde, se não tem problema. Se a gente gosta daquilo, a é, gente vai se dar bem, né? E eu acho que nunca você é foi tarde de bem você para a área que você conseguir gostava. se sentir realizado, nunca é tarde, né? E aí, Então, assim, puta, né? Eu posso falar, lutei, batalhei para conseguir uma bolsa 100%, porque não é fácil, né? Você conseguir uma bolsa, eram duas vagas, né, que a universidade oferece, e eu fui um dos contemplados, e assim, batalhei para isso. Tem que uhum, estudar muito sucesso. lá no Enem, tirar uma nota, né, considerável, principalmente na redação, e aí eu batalhei para isso. E aí, eu, assim, tô em certa parte realizado, né, porém, assim, espero que esteja um futuro aí promissor, aí que continua, né, esse meu Uhum. projeto. Falando do projeto, e assim, abriu outras portas, outros caminhos, né, eu iniciei esse projeto, né, dentro da própria faculdade, e aí, assim, eu conheci pessoas fantásticas. Eu conheci, dentro da área da pesquisa com felinos, eu não sei se você, né, já ouviu falar, do Tadeu Gomes, de Sim. Oliveira. Inclusive, ele tem livros publicados, né, ele é reconhecido internacionalmente, e aí, no ano de 2018 mesmo, eu mandei um e-mail para ele, né, e, assim, eu não esperava que ia ser respondido, assim, com precisão, assim, me respondeu. E hoje, né, além de eu ter orientador da minha faculdade, o Olavo Nardi, eu tenho o co-orientador Tadeu Gomes, que está dentro do meu projeto. E recentemente, né, faz alguns meses aí, ele me incluiu num projeto deles, né, que o Tadeu, ele faz parte do Instituto Pro Carnívoros, né, e ele tem um projeto Uhum. bacana, Nossa, que é o show de bola. Gatos, que é o Gatos do Mato Brasil. Ele tem esse projeto que tem livro publicado, tem capítulos em livros internacionais, né, publicado. Ele assim bem assim renomeado. E aí eu fiquei assim surpreso, né? A humildade que ele teve de me receber, né? De ver a minha Sim, eu aquele meu conheci um pouco gosto, do. né? Oi, Aham. Então, eu conheci um pouco desse projeto aí em Foz do é, Iguaçu, teve um simpósio de ah, conservação e eles falaram bastante desses projetos, foi muito Ah, interessante. é o do onde que fica lá no sul tem o Fábio Mazin, que ele também é do projeto, né? Do Uhum. Gatos do Mato Brasil. É bem legal. E aí, Então, a esse. dúvida é É, justamente essa. Você gosta muito de biologia,
Mas os sim. seus livros, eles foram publicados depois que você entrou no curso ou antes? Então, foi antes. Foi antes. Foi antes. Inclusive, eu antes de. Porque eu busquei qual universidade eu ia querer entrar, né? Uhum. Embora é uma faculdade particular, eu fiz uma pesquisa. E aí eu fui bem recebido, né? Aqui onde eu faço pela Uniara, né? A Universidade de Araraquara, bem recebido. E aí, quando eu fui falar com a coordenadora do curso de Ciências Biológicas, eu fui levar meu livro, né? O Toran. E aí ela falou, nossa, eu vou torcer para você entrar, né? Será legal. E, então, mas respondendo a pergunta, eu escrevi antes de publicar, de ingressar no curso de Ciências Biológicas. O Toran, né, ele foi publicado em 2017. Uhum. Então, no início lá, era março, ele foi lançado pela Scortese, porém, assim, eu levei um ano para escrever Toran. Aliás, bem devagar para escrever. É muita pesquisa, então eu levo, geralmente, em meus livros, um ano, 6 meses aí para finalizar. Toran foi de janeiro a dezembro, escrevendo um livro. Em fevereiro eu mandei para a editora, e aí, aliás, para várias editoras. Teve várias que recusaram, eu tive, né, várias que deram uma proposta, né. Porém, a Scortese foi a que eu me senti mais, assim, seguro, né. E aí, em Uhum. março de 2017, lancei aí o Toran, que depois, no final do ano, foi lançado em e-book pela uma outra editora, e aí ficou gratuito. Inclusive, o Toran, ele tá gratuito aí, né? E disponível aí Inclusive, já para... perguntaram aqui onde que consegue os livros, né? Então, assim, eu deixei o link gratuito do livro por um tempo, posso voltar com ele de novo. No começo da Ah, pandemia eu sim. coloquei, tá? Eu posso Ah, é voltar para o verdade. pessoal pegar, né? Porque eu acho que é bem interessante, tá? Um período aí que Sim, muita gente fica parada, né? Então é é bom verdade. ler e é uma leitura Sim, de qualidade, né? com certeza. Não é que é meu livro, não, mas houve uma pesquisa aí, né? Então, Então, sobre a história do Toran, aí, que foi, né, o primeiro livro, conta pra gente um sim. pouquinho. Como que foi Vamos falar de... essa busca pelo Torã e toda aquela. Sim, certo. Toran, na verdade, assim, quando eu tinha 7 anos, eu era, né, menininho, eu ganhei um livro. Na verdade, não, um livro não, um álbum. Eu não sei se você já viu esse álbum, alguém que tá nos ouvindo aí já. Um álbum editado pela Panini. Né? Ele era, no começo da década de 90, ele tinha o título de Animais de Todo Mundo. Era de figurinha. Eu ganhei esse álbum. E aí eu fiquei encantado. Nossa, eu fiquei maravilhado com a beleza da fauna, né, norte-americana. E aí eu ficava vendo aquelas figurinhas e ficava viajando, né? Ficava imaginando eu lá andando junto com os animais, vendo os animais se interagindo, né? Como que seria, né? E aí isso, né, foi com o passar do tempo, foi amadurecendo, e aí eu resolvi escrever um livro. Na verdade, assim, eu sempre gostei de escrever, né? Escrever, assim, eu acho assim, a, a escrita sempre me acompanhou desde criança, enfim. E o Toran, em 2015, eu comecei a escrevê-lo. Né? Era para ser um livro mais técnico, mais voltado à pesquisa. Se você leu, para quem leu, né, pode perceber que eu começo a falar sobre os animais. Né? Eu falo assim, eu coloco o nome do animal e começo a falar sobre ele. Olha, os Sim. ursos, né, descrevendo o felino, onça parda, mais conhecido, né, enfim, ele habita nas regiões, enfim, tem toda aquela pesquisa, era para ser assim. Porém, quando eu mandei para uma das editoras, eu tive a seguinte resposta: olha, por que você não coloca uma ficção, né, para atingir maiores números de leitores? Eu falei, não, por que não? Claro. E aí eu fiquei lá estudando, e aí eu coloquei a cultura indígena norte-americana, que eu falei assim, né, eu particularmente eu gosto de cultura, né, essa parte indígena, folclore, eu sou bem assim, né, eu gosto. E aí Uhum. então eu criei lá um ambiente, né, o Toran, né, que representa a América do Norte, a região, Alasca, Canadá, a vegetação em si, né, pradarias, montanhas rochosas, enfim. E lá eu coloquei o personagem Taga. Inclusive, os personagens do livro, a grande maioria deles, são nomes
de indígenas, né? Taga tem uma pequena diferença aí. O Taga, eu mudei, era para ser Tala. Eu falei assim, não, mas eu não vou colocar Tala, né? Tala assim, no Silks, né? Nos indígenas Silks, é conhecido como lobo, né? Então eu Uhum. falei assim, não, eu não vou colocar Taga, eu vou colocar Taga. E aí batizei o personagem principal de Toran de Taga. Mas tem outros, o pai dele, por exemplo, o Atzla, né? Ele é o xamã da tribo lá, o Atzla é fogo, né? Para a tribo. E aí Toran simboliza toda aquela região norte-americana, a vegetação, né? A biologia lá, a biodiversidade da América do Norte. E eu lembro que quando você enviou ele, eu ainda falei assim, nossa, ficou É, show, mas tem que fazer também para os biomas brasileiros e não sei o ah, quê. Eu lembro sim, que você claro, eu recebi muita. Me falaram né? muito, me pediram muito isso. E aí, Então, e aí veio o Heimerman, né? Que é isso, Rimerimã. falando sobre os biomas, também Sim, tendo uma explicação fantástica. Eu achei assim muito rico em detalhes, né? A sim, minha curiosidade em relação a essa parte assim dos biomas é se você conheceu esses lugares, porque quando a gente lê, a gente tem a impressão que você realmente tem lá. sim, Chapada Diamantina, a forma como você sim. descreve é muito interessante. Para escrever o Rimerimã houve muita pesquisa, né? Também levou um ano aí. Eu comecei a escrever o Rimerimã em 2018. 2018, eu consegui publicar e lançar em 2020. Esse ano foi bem recente, né? A publicação dele. Mas houve muita pesquisa, né? É, inclusive, assim, teve alguns lugares que eu conheci, né? Bem que eu queria conhecer a Floresta Amazônica, aquela região norte do país, eu pretendo ainda que conhecer lá Pantanal, né? Mas os lugares que eu conheci do Brasil foi é, é a, a região de Minas, que é a Serra da Canastra, fiz lá Ah, né, uma trilha lá pelaquela região que é fantástica também, maravilhosa, e a região do Sul, conheci lá, não sei se você também já ouviu falar, o Parque da Ferradura, que fica lá em Canela. Eu fiz uma uhum. trilha de 3 horas, né? Eu desci a montanha até o rio lá, e fantástico, né? E, e assim, Será que esses foram os você lugares que continua eu conheci, falando também, né? com certeza. Inclusive a minha pesquisa de campo, que eu vou lá distribuir a armadilha fotográfica, né? Eu só tá lá no campo lá, né? Eu já tô viajando. Eu tô, não, vou colocar isso no meu livro. Ah, com Então, certeza. Quimerimã teve muitos lugares lá. Inclusive, eu coloquei o parque, eu não conheci, mas eu admiro muito, o Parque Itatiaia no meu livro. Aham. Itatiaia foi o primeiro parque nacional criado no Brasil, né? Então, assim, Isso. ele é maravilhoso, aquelas montanhas lá, eu falei assim, vou colocar no meu livro, né? Aham. E, e tem outras regiões, como as araucárias, né, do sul, que, Sim, né, do sul, aquela, definiu bem ali também o Pantanal. A e o minha dúvida Pantanal. é, teve ou não teve a Caatinga? Então, é essa a questão. Quando eu pensei em escrever Rimerimã, né, falei assim, vou escrever algo sobre a floresta amazônica. Nem imaginava que eu ia colocar a Mata Atlântica, Pantanal, né? Não, não tinha. Eu criei um ambiente na floresta amazônica. Só que assim, a Sim. Morena Mais História, o personagem principal, né, ele tem uma missão. É porque assim, eu quero o começo, meio e fim. Eu jogo lá um cenário, né? Não sei se você viu, eu coloco a introdução para o leitor ver onde ele vai pisar os pés, né? Digamos assim, né? Pés, né? Uhum. E né, eu vou entrar. Que lugar é esse? Tem a introdução, né? E após a introdução já começa o primeiro capítulo já, e, enfim, mostrando os personagens. E aí o personagem principal, né, a grande maioria do personagem que eu crio, tem a missão. Tem a missão, e aí eu falei assim, mas que missão que eu vou dar pro Noah, né? Eu quero criar um personagem aí brasileiro, porque eu fui cobrado, quando eu finalizei Torão, eu fui cobrado, mas por que não escrever sobre Brasil, né? Eu fui cobrado quanto a isso. Uhum. Eu falei assim, é verdade, né? A maioria dos escritores, eles, assim, não é crítica, né? Eu até admiro, mas quando vai escrever, pensa em escrever sobre bruxa, sobre vampiro, enfim, né? Nada contra. E aí eu falei assim, eu quero criar algo brasileiro, algo nosso, folclore, enfim. Foi o que aconteceu.
Aí eu vou criar um ambiente, a floresta amazônica, e através dela eu vou criar um personagem. O personagem vai ser indígena, né? Óbvio. E é um Noah, né? Que também é um nome indígena, né? A grande maioria dos personagens das histórias de minha irmã também são tudo indígenas, né? Sim. Pegar lá no pesquisar, você vai ver que tem todos um significado. E aí eu criei um Noah, e através dele eu joguei uma missão. Bom, o que pode acontecer? Tem lá o rio lá, né? Inclusive, antes de dar o início no contar sobre um pouco Rimerimã, o título Rimerimã, ele representa a floresta amazônica. Tá? A floresta Uhum. amazônica. Rimerimã é uma tribo indígena que é considerada isolada, tá? Em meados dos anos 40, né, alguém já tinha identificado, né, a existência dela, porém ela continua isolada. Agora, no ano de 2018, teve, não sei se você viu pela mídia, aí teve uma polêmica, né, que estava Uhum. tentando capitalizar eles, e aí, né, gerou maior polêmica. E foi a partir de então que eu falei assim, vou colocar Rimerima, tribo isolada, que vai representar como se fosse a floresta amazônica. Né? Já tinha Uhum. o título da minha história. E aí, então, comecei a escrever Rimerimã, e assim, um fato sobre ser escritor é que quando você começa a escrever um livro, tudo bem que eu pretendo ter, já na minha mente já ter o começo, meio e fim, mas você se surpreende, né? Porque eu tinha o começo, meio e fim, mas era só dentro da floresta amazônica. De repente, mudou, né? O Noah, ele ganhou, para quem leu a história, eu vou dar só um release do que é Rimerimã. Noah, ele é um personagem. Pequenos spoilers. Uns pequenos spoilers, né? O Rimerimã é uma criança que cresceu com três felinos, né? Uma onça pintada, a Rajara, o Chetá, que é o jaguar negro, que na verdade é uma onça pintada e tem aquela questão da pele, a melanina, né? Enfim. Uhum. E, claro, eu não ia deixar de colocar também, porque, em parênteses aí, é o felino que eu admiro muito, o meu animal preferido, é o puma concolor. Né? Eu coloquei lá a onça vermelha. Então, três felinos lá, principais que, que ajudaram. Na verdade, assim, né? O tag ele foi criado pela Rajara, né? A onça pintada. E aí, no ambiente da história, tinha lá a onça vermelha e o Chetá. A Uhum. onça vermelha é Suarana, né? Eu coloquei o nome da Suarana. Então, assim, o Noah, ele cresceu sem os pais, né? E, assim, você vai começando... É um quebra-cabeça, Rimerimã, né? Você vai ler a história e vai começar a descobrir conforme os capítulos, né? Eu Uhum. joguei lá um menino lá, praticamente órfão, que cresceu com os animais, né? Não, e que E assim, aí no meio... e ele tem uma força, né? Porque você lê, não parece que ele é tão criança, de tanta coisa que ele faz durante o livro. E você fala assim, nossa, ele tem uma força que deve ser justamente ter sido criado pelos animais. Sim, era isso que eu queria mostrar para o leitor, né? Assim, ele não era uma criança normal, não, né? Ele foi criado por animais, aí ele tinha todo uma. Inclusive, eu quis deixar ele assim, eu trazer ele mais para a realidade, porque o Noah, se você acompanha a história dele, é um personagem bem real, né? Uhum. Ele chora, né? Eu coloquei ele chorando para mostrar que ele tem sentimento. Então ele chora, ele tem medo, né? Ao mesmo tempo que ele demonstra coragem, ele tá com medo, ele tem medo, mas ele enfrenta, né? Tanto é que ele enfrentou ele aceitou a missão, né? Que é justamente onde que eu ia chegar, né? E aí ele aceita uma missão que de repente eu descubro a finalidade da minha história. É aí onde ele percorre o Pantanal, a Chapada Diamantina, a parte do Cerrado, vai até a Mata Atlântica, onde apresento o bioma da Mata Atlântica, e aí Uhum. onde que entra o Parque Nacional de Itatiaia, que eu falo, nossa, olha, achei algo para colocar na história aí que eu sempre admirei. Vamos lá, vou colocar o Parque Nacional de Itatiaia. Coloquei até Ilhabela, né? Quem já conheceu Ilhabela em estado de São Paulo, assim, Eu não particularmente é uma das conheço, ilhas que eu percebi. vale a pena. Uma das ilhas que eu admiro muito, né? Aqui no estado O de que eu São Paulo. percebo bastante do Noah é que ele é, na verdade, hoje, se a gente for pensar, ele é um É, biólogo, né?
ele está tentando É, proteger a floresta ali, é muito aquela visão ah, conservacionista mesmo. Né? E aí, legal. uma Assim, das perguntas até que eu queria fazer para você é justamente em relação a isso, né? Assim, você se inspirou em alguém ou em você mesmo, né? Ou só na questão indígena, que já são povos aí que gostam sim. de, né? Que já tem essa ideia de conscientização e tudo mais. Na verdade, assim, eu particularmente desde criança, né, como eu falei, sempre gostei de animais, natureza, meu sonho era ser biólogo, enfim. Mas não, o Noah, ele não tem nada a ver comigo. Não, assim, não é que não tem nada a ver, ele também é um biólogo, é o meu sonho e tal. Mas o Noah, a criação do personagem Noah foi justamente pelo fato do quê? De eu sair como escritor, né, da figura de escritor, passar a mostrar o Brasil, a cultura brasileira, né? Como que eu comecei a escrever, quando eu comecei a escrever Rimerimã, essa era a minha intenção, né? Escrever um livro que mostrasse o Brasil, né? Porque atualmente, como eu falei para você, tem vários livros aí, mas que não mostra o Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso, de beleza naturais, aí, diversidade, e era isso que eu queria mostrar, né? E o Noah, ele entrou nisso, né? Eu falei assim, bom, eu vou criar um personagem, mas que personagem? Por que não o índio, né? Por que não a figura indígena, né? Que está sendo discutida aí referente ao desmatamento. Por que não, né? E aí, o Noah. E foi aí a criação do Noah, é, voltado, né, para as pessoas se conscientizar, a preservação da natureza, meio ambiente. Então, assim, o livro, o lançamento Rimerimã, foi para isso, né? A minha intenção foi para mexer mesmo com as pessoas, né? Mexer aí para conscientizar. Aí eu fui atrás de escolas, professores, te encontrei. Apesar que antes de Rimerimã a gente já se conhecia, né? Desde Torã. Mas Aham. foi assim, né? E foi aquele trabalho, e está sendo, de formiga, né? Mostrar o livro aí para as pessoas, né? Quanto mais pessoas conhecerem meu trabalho, conhecer não só não meu trabalho, mas o livro, né? E a riqueza que tem, né? A diversidade, a biodiversidade brasileira, isso já é minha satisfação. É isso que eu quero. É isso que o Noah quer. Aham. Exatamente, porque é justamente isso, é um tipo de livro que pode ser usado, inclusive, nas escolas, para trabalhar a questão da Sim, conscientização ambiental, né? Quando eu leio, a impressão que dá é que você se remete lá à época do descobrimento do Brasil, porque sim, foi o que aconteceu, né? Os sim, portugueses vieram, até estava antes de você entrar, os portugueses vieram e devastaram tudo, e desde então não parou. Então, assim, apesar de se sim, remeter ao que aconteceu há um monte de tempo atrás, hoje continua existindo um monte de alteração ambiental, muita sim, devastação. A gente tem a questão da Amazônia, né, que sim, direto sai manchete de queimada, os sim. animais têm aumentado. Então, é uma forma da gente começar a olhar diferente, né? Começar a ter um olhar de Noah para a vegetação. Pois é, né? É isso que surgiu aí o Noah com essa intenção mesmo, né? De tentar mexer aí com os ideais aí das pessoas para, eu acho assim, né? Para respeitar, para ter uma outra visão, né? Então, assim, Rimerimã é uma história que eu joguei lá no passado antes do homem branco chegar na Terra, chegar aqui no Brasil, né? Assim, isso daí geralmente assim, eu como criança eu tinha essa curiosidade, mas eu acredito assim que a grande maioria das pessoas já se imaginaram como seria, né? Uh, que era o Brasil, a floresta amazônica, como era a interação dos animais, né? Enfim, era isso que eu quis mostrar no livro. E aí, né? Só que daí eu quis quebrar também, né, para conscientizar, que joguei lá os lenos, né? Tanto é que Rimerimã, ele faz referências de Torã. Então meus livros eles sempre fazem referências, né? Uma certa parte do livro de Rimerimã, eu acabo citando até Torã, né? Uhum. Bom, não vou dar spoiler, mas, Então, concordo. mas Rimerimã é aquela história, né? Mostra os lenos,
né, simbolizando o... Inclusive, Lênus, se você pegar lá no Google, lá o significado, você vai ver o porquê eu coloquei Lênus, né, enfim. E aí, assim, a chegada dos Lênus, tudo no Brasil, né, América do Sul, né, eles vieram interessados em algo, e aí foi, né, na madeira lá, inclusive eu coloco o pau-brasil, nas riquezas, né, pedras preciosas, enfim. Pouco estava interessado na tribo indígena, né, a não ser querer escravizar para, né, enfim. E aí, Aham. assim, o livro em si é para conscientizar. E aí, partes do livro, né, quando mostra os Lenos, a cena tem cena chocante. Principalmente a cena da queimada, né? Não sei, eu não vou dar spoiler, né? Mas tem cena de queimada onde que tá matando os animais e aí você fala, nossa, né? Tá Enfim, acabando. né? É para conscientizar. É. Porém, assim, né? Querendo abrir um outro espaço também, Merimã, parte da história de Merimã, quando mostra a interação dos animais, né? Mostra os animais caçando. Tem uma cena que eu gosto, né, que eu escrevi, que é um jaguar negro caçando um jacaré lá no Pantanal. Tem uma cena. Então, assim, eu coloco muito isso nas histórias. Uhum. Mas é isso que é legal, porque dá para ser trabalhado várias coisas. É muito parecido com o que, né, eu gosto de fazer com É, filme. Então, assim, você pegar um livro e poder trabalhar vários assuntos, isso daí, inclusive, estimula a leitura, porque é o que falta. sim, Você falou que desde pequeno você gostava de escrever e tudo mais, mas provavelmente para escrever você teve que ler muito. E hoje a gente vê uma deficiência bem grande, né, na maioria dos alunos em escrita. Então, você conseguir estimular eles com a leitura de um livro que é agradável, que tem interações, né, de animais, você pode explicar ali algumas relações ecológicas, explicar sobre os biomas, enfim, acaba estimulando mais o aluno para voltar a essa ideia de leitura, né, que eu acho que falta muito. sim. Inclusive, É. você já escrevendo, provavelmente você vai se dar muito bem nas escritas dos artigos científicos, né? Ah, com Porque certeza. Eu acho assim, eu ter apresentado meus livros lá na faculdade ajudou bastante. Nossa, ele escreve livro, então ele não vai ter muita dificuldade para escrever projeto, né? uhum, Tive, né? Mas consegui, né? Enfim, tô uhum. conseguindo. É tudo Mas um ajudou caminho. bastante, sim, né? Você falando sobre leitura, né? Eu acredito assim, né? A leitura, a base, né, da formação de um leitor tá, tá na família, né? A escola tem um peso? Tem. A escola tem um peso de apresentar os escritores, de apresentar o conhecimento, mas depende da família. Eu, por exemplo, eu cresci com os meus pais lendo, né? Livros lá, enfim, desde Monteiro Lobato, né? Eu cresci com eles lendo Monteiro Lobato e abrindo parênteses, nem por isso eu me tornei racista, tá? Né? É bom. E aí na adolescência eu conheci os livros da série Vagalume, que grande série, né? Tem o Márcio Rey, né? E outros lá, o Luiz Puntel, né? Que esse dia ele fez uma entrevista, uma live, eu participei da live dele, inclusive ele tá até me seguindo, eu fiquei super feliz. Ele tá, Luiz Puntel, para quem não conhece, ele escreveu Açúcar Amargo, da editora Ática na época, da série Vagalume. Ele escreveu Um Leão em Família, inclusive Um Leão em Família. Ah, ele tá aí, Luiz. Oi, Luiz, foi um prazer você estar aqui. Luiz Puntel, ele escreveu um livro, Leão em Família. E eu falo, conheci lá o personagem Danilo, o amigão, e aí eu, criança, nossa, eu quero ter um leão em casa também. Então, eu cresci lendo. E aí depois eu conheci os livros do Pedro Bandeira, já na fase da adolescência, daquela de paquerar, né? Então, e o Pedro Bandeira é um escritor também daqueles que é de se admirar. Enfim. E aí tem os internacionais, né? Enfim, que eu leio, Tolkien, né? Para quem eu gosto muito do Senhor dos Anéis, embora tenha uma crítica aí, porque ele é muito detalhista. Mas é que eu acredito assim, na época que ele escreveu O Senhor dos Anéis, era uma época que o cinema não estava tão assim, né? Então, ele usou o cinema e escrito, né? Se você for ver. Então, mas é um livro assim que não é para qualquer tipo. Os detalhes, ela ajuda a gente a entender o espaço, É né? É isso. algo que tem igual Então, realmente, Senhor dos Anéis, assim, tem eu muito acredito. detalhe.
sim, é muito. Eu acredito assim, não existe o certo e o errado no meio da escrita, né? Porque é uma arte. Você É, escrever é uma arte, como você depende da pintar lá, pessoa, né? você. Depende, né? Cada um vai ter sua opinião. Então, assim, eu leio de tudo, né? Desde bula de remédio, qualquer livro lá, eu leio. Né? Tem vários escritores aí que passaram. Inclusive, eu tô lendo esse, ó. Já li, mas eu comprei, ó. Não sei se você já. É o do Ah, Origem das Origem das Espécies. Espécies, Assim, né? Biólogo tem que ler esse livro. então, até queria saber, era uma das outras perguntas também, É. se você, para fazer o livro, você chegou a ler artigos científicos também, ou é uma leitura de livros, enfim, não sei. Aonde foi que você buscou as informações para os detalhes, né? Justamente porque É. você detalhou ali, você coloca, inclusive, as espécies que ocorrem nos biomas, você não fez coisa errada de colocar uma espécie que não tem nada a ver, né? Então, assim. Foi artigos ou foi mais livros? Ou foi os dois? Não sei. Olha, foi livros, livros, enfim, vídeos, né? Tem muito vídeo bom, Amazônia Selvagem, Pantanal Selvagem, Brasil Selvagem, procura no YouTube, tá? Tem muita. Aliás, esses vídeos eu falo procura no YouTube, mas é da época que quando tinha videocassete, aquelas fita cassete, é desde Aham. aquela época. Então, né? Claro que mudou muito, mas foi muito material, né, que eu assisti foram suficientes aí para criar o ambiente de Rimeirimã. Mas sim, houve pesquisas, aí, artigo científico. Quando eu estava escrevendo o Rimeirimã, eu já estava já dentro de um projeto, já com felinos, né? Então, eu já estava naquele ambiente de estar fazendo o meu projeto. Então, né, eu busquei, né? Inclusive, Tadeu de Gomes aí, de Oliveira, os livros deles, né, os artigos, o livro dele publicado também ajudou também um pouco, né, para escrever aí Rimeirimã. Não, muito legal, muito show. Eu estava até lembrando aqui, ó, É, falando um pouquinho das questões de alterações ambientais, né? O seu livro ele aborda a certo. poluição da água e Sim, a perda de hábitat, que aí a gente pode associar com fragmentação também, que são uma sim, das piores questões aí que nós temos para a perda de biodiversidade, né? sim. Pensando nos anfíbios, que né, são os Ah, queridos sim, sim, pensando nos anfíbios, a poluição da água é uma das coisas que mais altera com aí o ciclo certeza. deles. Com certeza. E foi por isso que na história, né, querendo dar menos spoiler possível, tem lá o rio Yanomami, que também é uma tribo indígena, mas representava o Rio Negro. Representa o Rio Negro. E aí surgiu, né, que ele começou a ter as águas, né, ficando como da cor do se tornando petróleo mesmo. E aí a tribo indígena já começou a se preocupar. Os indígenas lá de Rimeirimã, né, os Aruac, né, que eu batizei eles de Aruac, começaram a se preocupar. E a partir de então surge a missão do Noah de salvar o rio Yanomami. Não, muito bom. E sim, né, foi colocado isso na história por quê? Para conscientização. Bom, poluição do rio, né? E aí o Noah, ele apresenta que assim, cada brasileiro, né? O Noah, assim, por isso que eu não falei assim, pode ser eu, sim, mas eu queria deixar claro assim, que é o leitor, quem está lendo lá, que se colocar no lugar de Noah, né, como personagem lá, que quer salvar, fazer de tudo para salvar lá o rio, e foi o que ele fez. Uhum. Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, eu queria finalizar, infelizmente, a gente não vai poder ficar Sim, se estender um pouco mais porque eu não, tenho aula agora. Ainda eu vou dar uma certo, palestra para o pessoal. Mas sim. eu queria finalizar, tipo, te agradecendo, né, imensamente, tanto por ter vindo quanto pelos livros. Espero que a gente Eu possa que fazer agradeço. mais. E eu Sim, não com queria, né, a certeza. gente não pode terminar sem você falar. Vai vir mais livro por aí? Como é que tá É, essa ideia? Tá tendo alguma ideia aí? sim, eu acho que assim, essa questão do isolamento aí pela pandemia, que também é um assunto bem polêmico, né? Eu estou Uhum. escrevendo. Eu finalizei um livro, ele está em processo de revisão pela editora, inclusive esse livro, eu não digo assim que é uma continuação de Torã, né? Mas porque Torã é um livro bem assim, eu joguei os personagens, coloquei lá a história, ficou bem científico, mas eu não mostrei a origem de cada personagem. Então,
eu finalizei um livro, ele é bem maior do que Torã, né? Ele também tem o mesmo título, Torã, o Reino de Lórien. Lórien é a Sussuarana, né? E esse livro, ele mostra o Taga criança, né? O Taga criança, que também vai ter uma missão, sem dar spoiler, e aí esse livro tá para ser, né, tá lá, sendo revisado pela Sandra Cortez, da Editora Moderna. Ela, inclusive, ela é da Editora Moderna mesmo. E aí tem um livro que eu estou escrevendo, estou já finalizando, é um livro infanto-juvenil, que também é sobre animais, né, mas trabalhar com criança lá, mostrando o folclore, inclusive só para a gente já finalizando, Rimerimã tem muito folclore, gente. Folclore, eu mostro Curupira, Caipora, enfim, de uma maneira assim, que não seja tanto infantil, assim, seria assim, para pais, professores contarem para os seus filhos, Rimerimã, mas tem muito folclore indígena, né, a Iara, e é isso, professora. Uhum. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo de você poder ter vindo, assim, é uma pena que o tempo está apertado, mas quem sabe num outro Sim, momento eu fico feliz em saber que tem outros livros sim, vindo e conte sempre comigo aí para divulgação. Eu vou colocar de novo o link lá legal. do Tora, né? Eu falava Raimerimã, agora eu descobri É que é Rimerimã, Rimerimã, né? Rimerimã, a Floresta Sombria. Ah, só uma pergunta, professora, antes de finalizar. Qual foi a cena que você mais gostou do livro, né? Então, na O que te verdade, mais chamou teve atenção? várias que eu gostei. Eu gostei, assim, do momento, sabe? Eu É. gostei, por exemplo, do fato dele falar com os animais, porque eu tenho, Ah, né, sim, desde criança eu tenho essa ideia. E eu gostei da parte folclórica no sentido da transformação do pai dele, né? Mas a gente não pode dar muito spoiler, mas do pai e da mãe também, da transformação que foi ali pro final, sabe? Então eu achei bem interessante. entendi. Foram as partes que mais me chamou a atenção. Fora a O riqueza de Luiz, detalhes falei dos biomas, né? ah, sim. O Luiz Tá Puntel bom? tá me agradecendo pelo livro que eu dei para ele. Espero que você Ai, faça uma boa leitura e uma viagem aí pela natureza do Brasil, viu, Luiz? Obrigado, obrigado mesmo. então tá bom, a gente finaliza por aqui, pessoal, que eu já tenho que dar aula aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito Ab- obrigada, viu, mais uma vez e até uma próxima. Abraço para todos aí. Obrigado por ter ficado até o final da live aí. E Valeu, Luiz, o pessoal que vamos acompanhou. conscientizar aí pelo meio ambiente, né? Que é muito tema aí, né, de se discutir. Mas abraço para todos aí que ficaram até o Abraço. final aí da live. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau.